E quando tudo parecia perdido para o Ceará, o Alvinegro encontrou forças para reagir e buscar o empate contra o Red Bull Bragantino. O futebol tem vários clichês. O mais velho de todos é aquele que diz: o jogo só acaba quando o juiz apita. Quando Gabriel Lacerda balançou as redes do Castelão, já eram 53 do segundo tempo e muita coisa já tinha acontecido. Logo aos 11 minutos, Igor saiu jogando errado e aí o Red Bull Bragantino aproveitou e Elinho fez 1-0. Mas o Ceará nem sentiu o gol. Uma das novidades, Eric ia mostrando serviço. Enquanto o time paulista também assustava nos contra-ataques. O jogo era bom, hein? O problema era mesmo a pontaria. Pense num time para finalizar mal, amigo. Pecamos no aproveitamento, né? Uma vez mais, poderíamos ter vencido sim esse jogo. Na volta do intervalo, o Thiago Nunes promoveu a entrada de Lima. O efeito foi imediato. Em menos de 10 minutos, eu disse 10 minutos, o Alvinegro já tinha desperdiçado 4 chances reais de gols. 4! Incrível, meus amigos. Mas lembra lá dos clichês? Pois é, tem outro, também antigo, que vale até hoje, viu? Quem não faz, leva. Pressão do Ceará, Vina pede pênalti, contra-ataque, vacilo de Richard e Alejandro, 2-0. Um gol bizarro e um castigo para o Ceará. Existem circunstâncias que o treinador e os próprios atletas não controlam. Todo atleta ele entra em campo para ganhar, para dar o seu melhor, para fazer o melhor para o seu clube e para a sua carreira. Aí o Ceará foi pro tudo ou nada, mas a pontaria seguia ruim. Até que enfim a sorte ajudou. Gabriel Santos chutou todo errado, a bola desviou em Fabrício Bruno, 2-1. E aí o Bragantino teve a bola do jogo com Gabriel Novaes. E de novo, quem não faz, o iluminado Gabriel Lacerda arriscou de longe. De novo, a bola desviou em Fabrício Bruno e foi o empate do Ceará. 53 do segundo tempo. E hoje, com certeza, foi a partida onde teve mais componentes de emoção. Pela característica do jogo, por estarmos perdendo por 2-0 e buscarmos, né, não desistirmos nunca, buscarmos o gol até o último lance, o último instante. Fomos premiados com esses gols, né? Então há de se valorizar isso. Um empate que pouco muda a classificação do time, mas que mostra que o jogo só acaba quando o juiz apita e que o campeonato ainda está longe de acabar. Grande jogo, viu? Grande jogo, grande apresentação do Ceará. O Ceará não merecia ter perdido, inclusive quando eu falo não merecia, porque acho o placar injusto. Houve um erro que determina o resultado final do jogo, e aí quando isso acontece eu me sinto no direito de falar que o placar foi injusto. Porque o Ceará fez 2 gols legítimos e o Bragantino fez 1, então o placar é injusto. Caio Costa, que jogaço, hein, cara? Que jogaço, e é o que você falou, porque erro de finalização, criar muita chance de perder, é erro. Então é do jogo e não influencia na justiça ou não. Você até pode falar que hoje produziu mais, aquele jogo produziu menos. A questão é que tem um erro crucial de arbitragem no lance do segundo gol do Bragantino. E pra mim é do lance do toque do braço, não é nem no pênalti do Vina, que pra mim não foi. Acho que existe um contato normal na jogada. Só que no contra-ataque a bola bate no braço do Alejandro, sem querer é braço, no ataque é assim que se marca, deveria ter sido pelo menos revisado, né? O estranho é que se revisa tanta bobagem no futebol brasileiro que esse lance não foi revisado. Mas bola pra frente, acho que o Ceará fez um jogo interessante. Algumas certezas podem ficar para a próxima partida, por exemplo, com todo respeito ao profissional, não dá mais pro Mendonça, sabe, José? Tem hora que o treinador, ele samba entre a convicção e a teimosia. Ele também não pode mudar a convicção dele na primeira coisa que dá errado, que senão vira bagunça. Mas tem hora que a teimosia passa e, visivelmente, qualquer jogador que entra no lugar do Mendonça, a coisa se torna mais fluida. Eric fez um partidaço, fez um jogo de Eric do Náutico, fez um jogo de 1 contra 1, abrir espaço.
O Luan Cândido sofreu com... O cara marcar esse pênalti, cara. O cara marcar um pênalti como esse é brincadeira. E o duro é que o Ceará continuaria no ataque, Só né? mostra, exato. Ele se precipita, né? Se precipita, Ele só mostra o quanto a arbitragem é ruim. E a reação do Eric mostra muito que não foi, porque o Eric segue na jogada, né? O Eric calma, rapidamente ele se levanta, vou pro jogo, vou pra sequência. Agora, o Ceará finalizou mais de 22 vezes. Você lembra de duas grandes defesas do Cleiton? Do Lima e do Eric no primeiro tempo. Ou seja, o poder de fogo é a grande deficiência da equipe, até em jogos teve que queria esse mais. também, né, cara? Foram É gol do esse que Eric, eu tô né? falando do Eric, e tem um no segundo tempo, do Lima. E teve a bola do Eric na travessão também, Mas a né? bola desvia no zagueiro, não é no Cleiton. Mas enfim... defesa do goleiro, Falando né? defesa Entendi. mesmo, do goleiro fazer a defesa, de defender. Então, é impressionante como um time, mesmo num jogo, que era uma deficiência, o Ceará não amassava o adversário, o Ceará não conseguia abrir espaço. Ele vem conseguindo criar, mas tem muita dificuldade de conclusão. Isso é impressionante. Contra um adversário que tinha duas baixas, principalmente, muito fortes, na verdade três. O Léo Ortiz, que é importantíssimo, não só no setor defensivo, mas para a saída de bola do Atlético, do Red Bull. E o Arthur e o Ramírez. O Arthur, então, nem se fala que é um dos melhores jogadores do campeonato. Mas isso não diminui o fato do Ceará ter conseguido pegar uma equipe que tem uma ideia de jogo e pressioná-la. Agora, não dá para tomar gol com 10 minutos, jogando em casa, com a saída de bola por dentro errada, né, José? É, exatamente. Danilão, boa tarde pra você. Tudo bem, Danilo? Que jogaço, hein, Danilo? Tudo ótimo, José. Ótima tarde. Você, Caio, Anderson e todos ligados no Futebolês. Sim, um jogaço. Acho que o que o Thiago disse tem muito a ver. Componente da emoção realmente teve a ver. E dessa vez, no final do jogo, o Ceará acabou empatando a partida, o que foi menos negativo do que a vitória. Tem dois lados, né? O lado de que a pontuação foi pequena, apenas mais um ponto. O Ceará segue 3 pontos da zona de rebaixamento. Não era o que a equipe queria. Desperdiçou mais uma partida em casa quando poderia ter vencido o jogo, principalmente pelo que jogou, pelas oportunidades que criou, pela condição que teve de vencer o confronto. Mas, se a gente olhar pelo lado do final do jogo, o time estava perdendo e perdendo por 2 gols de diferença, foi lá e buscou. Então, esse ponto acaba sendo melhor do que zerar nesse confronto. E tem também o componente anímico, né? Os atletas do Ceará lutaram em busca de um placar de revés e de revés de 2 gols para conseguir um empate. Isso certamente vai fazer diferença no ânimo da equipe daqui para frente nesse campeonato. Também foi um jogo que, como o Caio falou, mostra para o técnico Thiago Nunes algumas questões ligadas ao Ceará. Quem ele deve certamente escalar, como é o caso do Eric, quem ele tem que pensar 2 vezes e talvez avaliar um pouco mais, que treino é treino, jogo é jogo, que é o Mendonça, porque nessa coletiva ele responde que o Mendonça vem treinando muito bem. O fato é que quando entra em campo, ele acrescenta muito pouco. Eu acho que estou sendo muito legal em dizer isso, né? Acrescenta muito pouco para a equipe do Ceará e isso faz muita diferença em campo, porque o time precisa jogar com 11 o tempo inteiro, vai facilitar um pouco mais a chegar aos resultados que precisa dentro da competição. É isso aí, Danilo. O Ceará consegue fazer os gols no finalzinho do jogo, né? Ali o Eric participando, foi um jogador bem ativo no segundo tempo. O Ceará consegue, pelo menos, evitar o pior, mas o resultado em si, para a classificação, não é bom, né? A gente precisa... 13º empate no campeonato. É mais do que a metade, né? É mais da metade dos jogos do Ceará. Dos jogos, então Ele continua sendo um time competitivo, perde muito pouco, são só 6 derrotas. Mas ele fica olhando mais para baixo da tabela porque não consegue desgarrar nesse sentido. São 3 pontos na Inclusive zona em de jogos, porque rebaixamento. cada empate desse tem um contexto, né? Mas esse era o tipo do jogo pela produção que o Ceará merecia a vitória. Só que como é que você vai explicar isso num time que ficou 2-0 atrás do placar? Então é das nuances que o Ceará precisa encontrar um equilíbrio no campeonato para não passar sufoco na reta final.